Olá, tudo bem? Este macróbio que vos fala é o professor Rubem Leite, o artista arteiro. Sou professor de português, espanhol, literatura, redação, etc. né? E hoje vamos estudar sobre verbo. Mas nós não vamos nos ater às conjugações verbais. Que apesar do que muita gente pensa, é algo muito simples. Ah, mas são tantas, mas se aprender três, os que terminam em ar, os que terminam em er, os que terminam em ir, dos verbos regulares, aprendeu-se todos, porque é só seguir o modelo, tá? Cantar, correr, partir, é só seguir o modelo deles que vai fazer tudo, tá ok? Preste atenção no exemplo. A garota correu de medo. É uma oração. Qual a diferença de frase para oração? Mudando de assunto. Frase, ele pode ter ou não um verbo. Oi! É uma frase, não tem verbo. Né? Agora, oração, ele é obrigado a ter um verbo. Venha! Né? Tem um verbo, é o verbo. É uma palavra só, é uma oração de uma palavra só. Mas tem verbo, é oração. Frase, pode ter ou não. Oração, tem que ter. Então vamos à oração. A garota correu de medo. Quando um professor, qualquer professor ou professora, né, pedir num trabalho, numa prova, no exercício, eu quero o número, a pessoa, o tempo e o modo. Siga essa sequência que eu vou indicar agora, tá? O número, a pessoa, o tempo e o modo, né? O que é número? Primeira, segunda, terceira. Número, singular, plural. Primeiro do singular, segunda do singular, terceiro do singular, primeiro do plural, segundo do plural, terceiro do plural. Número e pessoa é somente isso, tá? Simples. Três números, três pessoas, dois números. né? Então, é seis, né? Três do singular, três do plural. Super, hiper, mega simples. Simples. Então, o verbo correu, a garota correu de medo. O verbo correu está na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, eu disse a pessoa terceira, o número singular, ela correu, né, a garota correu, o tempo é o pretérito perfeito e o modo é o indicativo. Eu estou afirmando. Então, quando um professor pedir para poder especificar como está o verbo, coloca essa sequência. Pessoa, número, tempo, modo. Infinitivo é o nome do verbo. Tá? O verbo sofre muitas modificações. Né? Mas o nome dele, correu, qual o nome do verbo correu? Né? Correr. Né? Então, o verbo segunda conjugação, porque termina em er. Então, infinitivo é o nome do verbo. Né? Infinitivo vem de infinito, ou seja, a partir desse correr, ele vai sofrer todas as modificações. Né? Infinitivo vem de infinito, ou seja, ele vai sofrer várias modificações, muito mais de 60 modificações. Mas, nossa senhora, isso tudo? Calma, tranquilo. Né? Com o tempo se aprende, com o exercício se aprende. Pode ficar tranquilo, não é difícil não, é só treinar. Se dedicar 20 minutos, 30 minutos por dia, e em menos de um ano você dominará a gramática inteira. De segunda a sexta, 20, 30 minutos, exercitando, entendendo, analisando, e rapidinho aprende tudo. Porque, na verdade, ela exige prática, ela exige estudo. O que é diferente de difícil. Né?
Então, o infinitivo é o nome do verbo e sempre termina em ar, ir. Tá? Que são ar é a primeira conjugação. Primeira vogal, primeira conjugação. Segunda conjugação. Segunda vogal, segunda conjugação. Terceira vogal, terceira conjugação, ir. Tem um outro caso que eu não vou entrar nele agora, terminado em or, né? Deixa para um outro caso, porque é uma situação à parte, super simples, mas ele, na verdade, eu vou deixar para explicar em outro momento. Fique tranquilo. Por enquanto, só se preocupe com ar, ir. Tá? Primeira, segunda, terceira conjugação. Primeira conjugação, cantar. Segunda conjugação, correr. Terceira conjugação, ir, partir, né? Cuidado. Não é porque uma palavra termina em ar, ir, ir, que ela obrigatoriamente é um verbo. Por exemplo, Gibraltar. Gibraltar e caráter são substantivos. Nome de coisas, de seres, de alguma coisa, de um lugar. É substantivo. Substantivo é nome de qualquer coisa. É a forma que designa, né, que identifica alguma coisa real ou imaginária. Tá? Então, terminou em ar, Gibraltar, mas você não pode falar, né, eu Gibralto, tu Gibraltas, ele Gibralto. Então, uma forma de saber se uma palavra é verbo ou não, se ela está terminada em ar, ir, é essa. Eu posso modificar o final dela? Eu posso falar eu carato, tu caratas, ele carata? Não, não pode. Se não pode, não é verbo, tá? Agora, eu corro, tu corres, ele corre. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Vamos tomar um café com leite? Né? Então, para saber, gente, somente presta atenção nisso. Se eu posso mudá-lo, é verbo. Se eu não posso mudar o final dele, não tem como ser verbo. Então, entendemos que é infinitivo. É o que dá nome ao verbo, né? O que ele vai ter 3 conjugações. Né? A primeira conjugação ela é bem distinta das outras conjugações, em alguns tempos e modos. A segunda e terceira conjugação, ir, elas vão ser diferentes em alguns poucos, mas na maioria das vezes a terminação vai ser a mesma. Tá? Elas vão ter poucas variações em relação da segunda para a terceira, mas a primeira das outras duas costuma variar bastante. Por isso é importante entender as 3 conjugações. E quais são as 3? Quais são as 3 primeiras vogais? A, E, I. É difícil aprender 5 vogais? Então é mais fácil ainda aprender 3 conjugações. Ar, ir. Basta colocar um R no final. Ar, ir. Então vamos lá. Já entendemos que é infinitivo, vamos para o radical. O que é radical? Radical não é uma coisa assim intensa, um esporte radical? Radical podemos dizer que é o que define aquele verbo. Né? O que ele significa? Amar. A partir deste que é o radical, eu vou saber que significa eu gostar muitíssimo de alguém. Né? O final vai mudar. Amo, ama, amas, amamos, amais, ameis, etc. Mas até esse né, AM, é igual em todos os tempos e modos. É um verbo regular. Então, radical é a parte que não muda do verbo e que pode ser que transmite a ideia principal do verbo, que é, no caso do amar, o sentir algo especial por alguém. Do correr é o sair desembestado de algum lugar. O cor, até o segundo R, né? Cor, né? Então é a ideia de sair desembestado, tá ali. Agora o final vai mudar e vai indicar. Né? O final vai indicar a pessoa. Corro, eu, primeira pessoa, né? Vai indicar o número. Corre, terceira
singular, ele corre, né? Vai indicar o tempo, corri, passado, eu corri, né? Então, primeira pessoa do singular, passado. E é uma afirmação, eu corri, eu não estou tendo dúvida, estou firmando. Então, o modo é indicativo, está indicando um fato. O radical é a parte que não muda, e a parte que muda tem outros nomes, daqui a pouco vamos falar sobre eles, tá? O radical nos verbos regulares nunca, jamais muda. Por exemplo, de novo aquela frase inicial, a garota correu de medo. O verbo correr nas 6 pessoas do presente do indicativo. Corro, corres, corre, corremos, correis, correm, né? Até a letra R é igual. Cor. O final é que muda. O para corro, es para corres, para corre, emos para corremos, eis para correis e em para correm. Então, perceba que até o cor, o segundo R, é igual em tudo. Só o final é que modifica. E esse final é que vai indicar quem, a pessoa, quantas, se é singular ou plural, o número, o tempo, passado, presente e futuro, o modo, se é uma afirmação, se é uma possibilidade, se é uma ordem. Tá? Então, radical é a parte que não muda nos verbos regulares. Verbo regular é uma outra parte, vamos deixar para estudar em outro momento. E também não é complicado. Nós vamos nos ater ao mais tranquilo, ao mais simples, ao mais comum. A maioria dos verbos é regulares. Tá? Desinência, a palavra parece só estranha, desinência, né? É a parte final do verbo, é a parte que vai mudar sempre. Radical não muda, desinência muda. Há 2 desinências, porque né? A pessoa e o número vão estar sempre juntos, eles não se separam. E o tempo e o modo também vão estar sempre juntos. Então existe a desinência número pessoal, que indica quem e quantas pessoas são, e a desinência modo temporal, né? O tempo e a forma. Se é uma afirmação, se é uma dúvida, se é uma ordem, né? Então, 2 desinências, uma indicando o número e a pessoa, e outra desinência o tempo e o modo. Super simples. Então, a parte final que muda se chama desinência. Vamos dar uma recapitulada em tudo que eu já falei até agora. Pessoa é. Quando o professor pedir, qual é a pessoa do verbo correu? Tá? Então, pessoa, primeira, segunda ou terceira. Eu, tu, ele? Não! Eu, tu, ele é pronome. Tá? A pessoa é primeira, segunda ou terceira. Número, singular, plural. Número não é 1, 2, 3, 4. Número, no verbo, número é singular, plural, é quantidade. Tá? Exemplo, nós dormimos. Nós, né, dormimos. Está na primeira pessoa do plural. Eu com outra pessoa, né, nós dormimos. Né? Então, o primeira, segunda e terceira do singular ou do plural. É pessoa e número. Tempo são os passados, o presente e os futuros. Tá? O indicativo tem 6 tempos no total. Gente, aprender 6 coisas é difícil? Não. Exige estudo, exige dedicação. O que é diferente de ser difícil. Tá? Então tem que parar um tempo, dedicar, estudar. Tá? Os tempos são os passados, né? O presente e os futuros. Né? O modo
indicativo, ele afirma algo, ele está afirmando, ele está indicando, né? A garota correu de medo, ela está deixando claro, ela não está com dúvida, está afirmando, correu, né? Então, o indicativo, ele indica, ele afirma. Tem o modo subjuntivo, é quando tem dúvida, quando é uma possibilidade, não se tem certeza de algo. Então, você vai usar o modo que não é objetivo, é subjuntivo, tá? E quando você está dando uma ordem, um conselho, um pedido, se chama imperativo. Então, são 3 os modos. O indicativo, que é o que tem maior quantidade, 6 tempos. Depois temos o subjuntivo, depois temos o imperativo. Super simples. Por exemplo, a desinência número e pessoa de correu. Né? A garota correu. É terceira pessoa do singular. O número, terceira, a garota, ela, né? E uma só garota. E a desinência tempo e modo de correu é pretérito perfeito do indicativo. Eu estou afirmando, então o modo é indicativo, né? E o tempo é passado, né? Por que indicativo? Acabei de falar. Porque tem certeza de algo, está afirmando que algo ocorreu, está declarando, ela correu. Não há dúvida, tem certeza. Lembre-se, há um tempo presente, estou falando do indicativo, tá? 3 tempos pretéritos, ou seja, passados, e 2 tempos futuros. Então são 6 os tempos. Tá? Por que um só tempo presente? Porque só existe agora e pronto, não tem variação. É aqui agora, é esse momento, não tem variação. Agora os outros tempos, eles podem sofrer variações, né? Por que 2 tempos futuros? Porque um está ligado ao presente, é o futuro do presente, e o outro está ligado ao passado, é o futuro do pretérito, né? E por que há 3 tempos passados? Bem, porque um é um passado que começou, mas ainda não terminou. Gente, se passado é algo que já passou, se ele continua, ele é imperfeito. Então, um passado que continua até agora, ele teve início, mas ainda não teve um fim, é um passado imperfeito, ele é um pretérito imperfeito. É para ter acabado, mas continua. É imperfeito, pretérito imperfeito. Agora, um passado que já acabou, ficou onde ele devia ficar, passado, é um pretérito perfeito. Lugar de passado é no passado. Então, se o tempo passado passou, é pretérito perfeito. Existe um terceiro que é pouquíssimo usado, infelizmente, mas é lindíssimo, que é o pretérito mais que perfeito. Se o pretérito perfeito é um passado que passou, um que é mais perfeito ainda é o quê? Passado é passado. Então, um pretérito de outro pretérito, o passado de um outro passado, ele é mais perfeito, porque não basta, ele não se contentou em ser passado. Ele é passado de algo que já era passado. Então, o pretérito mais perfeito é super simples. É o passado de uma coisa que já é passado. Né? É o fim de algo que já acabou. De outra coisa que já acabou. Né? Então, é muito legal os 3 tempos passados. Então, gente, é somente isso que eu queria passar no momento, tá? Espero que tenha retirado dúvidas. Se não tiver, pergunte, tá ok? No canal tem espaço para questionamento. Abraços.